Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Para começar, nós vamos fazer uma breve introdução sobre o médium. E vai ser uma introdução muito breve, porque até quem não é adepto à doutrina espírita conhece Francisco Cândido Xavier. Artigos em revistas científicas, reportagens em jornais, programas de televisão, livros, biografias, filme. Então, não há muito que nós possamos trazer que os senhores e as senhoras já não conheçam sobre o Chico. Apenas vamos pincelar uns pontos relativos especificamente a esta obra. Quando nós falamos do nascimento de Chico, que nasceu a 2 de abril de 1910, ele nasceu numa família muito humilde, uma família muito pobre, uma família muito numerosa. Nasceu na pequena Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais. Quando nós vamos falar de sua instrução acadêmica, o Chico ele não veio numa família, não nasceu num seio familiar que favoreceu a sua educação acadêmica. Ele conseguiu apenas cursar os primeiros anos do ensino primário. Então, segundo ele mesmo diz na introdução desta obra, que ele aprendeu apenas um pouco de aritmética, um pouco de português e um pouco de história, somente de maneira muito básica, muito superficial. A sua instrução também foi prejudicada devido à necessidade do trabalho, porque sendo uma família muito humilde, nem o seu pai, nem os outros membros estimulavam a leitura, estimulavam as letras, porque davam mais valor ao trabalho que iria trazer o sustento da sua família. E nós precisamos observar que isso não é uma realidade estranha ainda nos nossos dias. Em muitos lares, os pais acham que, até pela necessidade que eles vivem, que é mais importante que os filhos trabalhem do que estudem, porque até pensam que o estudo não vai levar a lugar algum, como já ouvimos crianças dizerem. Então, para nós imaginarmos como era a luta do Chico, aos 8 anos de idade, ele trabalhava numa fábrica de tecidos e a sua carga horária de trabalho era tão extensa que ele trabalhava das 15 horas às 2 da madrugada. Uma criança de 8 anos de idade, para ainda administrar junto com a escola, o que era praticamente impossível. Somente em 1923, a situação dele melhorou um pouco quando ele conseguiu um emprego num armazém. E é muito interessante nós observarmos, 1923, ele tinha 13 anos. Era uma criança. E a carga horária não era reduzida, não. Ele trabalhava das 7 da manhã às 20 horas. Ou seja, era uma carga horária muito extensa. Mas em relação ao trabalho que ele tinha, era uma função menos rude. E foi nesse trabalho que ele estava quando surgiu a obra que vem a público como Parnaso de Além Túmulo. Com relação à religião, como era comum à época, a família do Chico era católica. E ele não fugiu aos sentimentos que dominavam a família. Inclusive, ele narra que frequentava as aulas de catecismo da Igreja Católica, que eram para ele um momento de grande prazer. Ele que não tinha possibilidade de estudar, via naquela oportunidade um momento muito feliz, um refrigério para a alma dele. Então, até 1927, a religião, foram os preceitos que eles acreditavam. Mas, como os espíritos trabalham no além, é de uma forma muito bem elaborada, em 1927 aconteceu um fato bastante curioso. Uma das irmãs do Chico, ela foi acometida de uma crise seríssima de obsessão.
E nesse momento foram buscados vários tratamentos, mas a medicina convencional, ela não foi capaz de minimamente diminuir os sofrimentos. Em nada melhorou. E aí, depois de vários dias de penosas angústias, eles resolveram pedir ajuda a um amigo conhecido espírita que se chamava José Hermínio Perácio. Esse homem, um verdadeiro apóstolo do Evangelho, ele se dispôs com muita compaixão e com muito boa vontade a, com esforço, ajudar aquela família, inclusive oferecendo a sua moradia, que ficava distante da casa de Chico, para que eles ficassem lá durante o período do tratamento. Ele foi apoiado pela sua esposa, Dona Carmen Perácio, que era uma médium de raras faculdades, era uma alma nobilíssima, era uma senhora de grande coração. E ali, naquele ambiente completamente modificado, eles aprenderam sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Foi ali que a irmã de Chico pôde entender os seus deveres morais e desenvolver a sua mediunidade. Foi lá também que a mãe do Chico, que havia desencarnado em 1915, quando ele contava apenas 5 anos de idade, começou a se comunicar. Começou a, através de Dona Carmen, trazer os conselhos salutares para a vida do Chico. Então, pouco tempo depois, eles voltaram para casa, sua irmã cheia de saúde, extremamente feliz, já nos passos sólidos do Espiritismo, porque as provas, elas eram irrefutáveis, eram inegáveis, porque a letra que Dona Carmen escrevia era a mesma letra de sua mãe. Nas cartas, ela trazia detalhes, particularidades daquela família que não tinha como Dona Carmen conhecer. Então, diante de fatos tão claros e tão fortes, eles voltaram para casa e, com muito esforço, começaram a reunir um pequeno grupo de pessoas e começaram a estudar o Evangelho à luz do Espiritismo. E foi aí, então, que Chico começou a desenvolver a sua escrita mediúnica. Pouco tempo depois, para sua alegria, José Perácio e a esposa se mudaram para próximo da casa do Chico e aí passaram a compor as reuniões mediúnicas e essa ficou mais estruturada. Eles conseguiram um resultado melhor porque Dona Carmen era uma médium muito experiente e ela conseguiu orientar Chico para que ele se desenvolvesse de uma forma mais segura. E foi nesse momento, estamos em 1927, né? Chico então contava 17 anos de idade, foi nesse momento, em agosto desse ano, que começaram a surgir os poemas que iriam ser enfeixados para compor essa obra. E Chico narra na introdução do livro, que nós recomendamos a todos que leiam, que foi contra a vontade dele, porque ele não se achava merecedor, digno de ser a porta de entidades elevadas, de espíritos superiores. Então, esse era o contexto da vida do Chico quando surgiu este livro. Mas, falando um pouco sobre a obra veio a público 5 anos depois, 1932, e ela causou um grande rebuliço no meio literário brasileiro. Por que ela causou tanto rebuliço? Nós vamos ver. Ela traz autores brasileiros e autores portugueses, uma mescla de poetas brasileiros e portugueses. São 56 ao todo, e nós não vamos conseguir listar todos os nomes, mas nós destacamos alguns, porque entre os autores brasileiros nós temos alguns bem conhecidos, como, por exemplo, Casimiro de Abreu, como Castro Alves, como Olavo Bilac. Mas quando nós vamos para os autores portugueses, nós temos também alguns conhecidos, como Antero de Quintal, como Guerra Junqueiro, como João de Deus.
Mas ele não traz só autores conhecidos, ele também traz alguns que eram adeptos do movimento espírita quando eram encarnados. E aí nós temos o Abel Gomes, nós temos o Jesus Gonçalves, nós temos o Cassimiro Cunha. Mas ele também traz nomes desconhecidos e nomes também, pessoas, espíritos que vieram e assinaram anonimamente, como um que assinava somente como AG, o outro Alma Eros, e ainda tinha um que simplesmente assinava um desconhecido. E ainda para chocar a sociedade da época, o próprio Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, trouxe 9 poemas. Então, imagine o arcabouço dessa obra, a base dessa obra, trazendo nomes tão importantes do meio da poesia. O arco temporal dessa obra também é muito extenso, porque se nós temos Alvarenga Peixoto, que desencarnou em 1793, nós temos Leôncio Correia, que desencarnou em 1950. Então, nós temos uma distância entre esses autores de 157 anos. Tanto que Leôncio Correia, o seu poema só constou na obra na edição de 1955, porque ele desencarnou em 1950. Então, é um arco muito extenso. Quando nós vamos para as tendências literárias, a variedade também é muito grande, porque nós vamos imaginar 56 poetas, 56 autores, cada um em seu mundo. Então, nós temos a tendência do arcadismo, temos o romantismo, temos os parnasianos, temos os simbolistas, os realistas, os pré-modernistas. Então, é uma mistura, uma miscigenação de estilos que, só com essa pequena introdução, nós já vemos que é impossível que uma pessoa, principalmente que não tenha carga acadêmica, conseguir reproduzir tantos estilos de tantas pessoas em tão pouco tempo. Porque nós precisamos lembrar que a obra foi concebida em 5 anos, num jovem que contava 17 anos. E aí, quando nós vamos para o seu conteúdo, as obras, elas falam muito sobre a fé. Elas trazem o louvor da fé. Elas clamam a resignação aos sofrimentos que todos nós precisamos. Quem aqui não sofre? Quem aqui não passa dores? Mas ela também traz, respeitando o estilo de cada autor, ela traz vários temas, como, por exemplo, suicídio, sociedade, leis morais, imortalidade da alma. Inclusive, o tempo que esse livro ele foi elaborado, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E vários autores trouxeram mensagens também abordando o tema guerra. Mas não só isso. Nós também temos o louvor à prece, o elogio à prece, através deste pequeno trecho de um poema de João de Deus, que ele fala: feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora do além, pela oração profunda e imensa, enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito nos caminhos translúcidos da crença. E o que é que ele nos convida lindamente? Que quando nós estamos no caminho da crença, a fé, o mundo pode estar ansioso, aflito, estranho, mas nós estaremos alcançando as bênçãos do infinito. É ou não é uma mensagem consoladora? É ou não é uma mensagem que afaga o nosso coração? Mas da mesma forma que João de Deus, ele elogia a prece, ele também elogia o Evangelho. E nós trouxemos também um pequeno trecho de um outro poema seu. Ainda e sempre, o Evangelho do Senhor é a mensagem eterna da verdade, senda de paz e de felicidade, na luz das luzes do Consolador, nos caminhos da lágrima e da dor,
ante os desfiladeiros da impiedade. Não sabe o coração da humanidade beber desta água límpida de amor. Mais uma vez ele nos convida, porque se nós estamos sofrendo lágrimas e dor devido à impiedade, se o nosso coração buscar o evangelho do Senhor, nós encontraremos a paz, nós encontraremos o amor e nós seremos consolados. Então, em relação ao conteúdo, ele vai desde um alerta, porque devido ao viés muito moral da obra, ela pode ser lida como um livro de recomendações. Porque aí alguém pode dizer, como eu já disse certa vez, mas eu não gosto muito de poesias, eu não entendo, eu não tenho esse entendimento para apreciar um poema. Mas aí nós vemos ele como um livro de recomendações. Ele é um livro de instruções do proceder humano para evitar sofrimento, para evitar dor futura. É um livro onde nós podemos buscar e abrir uma página no momento de angústia e, entre outras coisas, encontrar consolo. Essa é uma das propostas desse livro. Tem uma coisa muito curiosa com Parnaso, que ele é uma obra que ele foi crescendo ao longo dos anos. Ele foi sendo encorpado, foram sendo enxertados mais poemas ao longo dos anos. E aí nós trouxemos um cronograma para a gente ter uma noção das mudanças que foram feitas. Em 1932 ele foi publicado, teve a sua primeira edição. E essa primeira edição ela trouxe somente 60 poemas e 14 autores. Não que 60 sejam poucos, mas como nós vemos que ele tem 259 poemas, mas ele não nasceu, ele não foi concebido com essa quantidade. E aí veio a próxima edição, em 1935, já com 173 poemas. E de 14 vieram 32 autores, 32 poetas. Em 39, já temos o número de 199 poemas na terceira edição. 38 poetas. Em 1944, nós já temos 248 poemas e 47 poetas. Em 45, mantivemos os poetas e aumentamos um poema. E na sexta edição de 1955, fecharam-se 259 poemas com 56 poetas. E o que é muito interessante é que a cada nova edição não era mexido só na quantidade de poemas, mas Emmanuel, ele fazia correções. Antes da edição sair da FEB lançar, Emmanuel conversava com Chico e muitas vezes palavras eram trocadas, observações eram feitas, e aí Chico escrevia a federação, e aí quando a edição ia, a federação obedecia às orientações de Emmanuel, espírito e guia, que acompanhou Chico durante toda a sua encarnação. E o curioso é que não era só poemas que eram inseridos, também eram retirados. Emmanuel orientou a saída de 5 poemas, que ele revisou e viu que não se aplicava. Inclusive, há especulações de que um dos poemas de Guerra Junqueiro, que foi retirado, é porque trazia um ataque muito forte à Igreja Católica. E Emmanuel entendeu que numa literatura que trazia convite ao Evangelho, não deveria haver nenhuma crítica. E aí Emmanuel até chegou para a Guerra Junqueiro e disse, vamos mudar isso aqui. E ele disse, não vou mudar. Emmanuel, tudo bem, então a gente tira. E aí deu a orientação e esse poema saiu, porque ele, Emmanuel, era o organizador. E a edição de 1972, comemoração de 40 anos do livro, foi a que não teve mais alteração. Ela recebeu a última alteração, que foram os estudos estílicos de Elias Barbosa, estilíticos. Ele disse que ele analisou o perfil, a escrita de cada autor quando em vida e comparou com os de Chico. Ele era um médico psiquiatra
escritor, grande pesquisador da doutrina espírita, e ele concluiu que aquelas observações eram realmente trazidas pela espiritualidade, por aqueles nomes, por aqueles autores que ali se apresentavam. E essa observação dele passou a fazer parte do livro, e a partir desta edição da 9ª, não houve mais nenhuma alteração. A última edição do livro hoje é a 19ª, de 2018, ou seja, já estamos, né, ele já foi republicado 19 vezes, mas as 10 últimas não tiveram mais alteração. Então, essa é uma observação bem interessante. Mas, aí alguém pode perguntar, mas o que tem esse livro para ele ser tão extraordinário? Porque ele é um livro extraordinário. Veja, ele completa 91 anos, mas ele já deu origem a peças teatrais, ele já deu origem a musicais. Existem músicas, existe uma música belíssima do Tim e da Vanessa, que traz um poema de Parnaso. Eu aconselho que vocês procurem no YouTube, lindíssima. Então, homenagens, artigos, até mesmo dissertação de mestrado, esse livro deu origem. Mas o que ele tem de tão fantástico, não é? Vamos começar observando isso. Em primeiro lugar, ele veio através da psicografia de Chico Xavier, um jovem iletrado, de uma cidade do interior, inexperiente, desconhecido até então. E na outra ponta, nós tínhamos aquela pessoa que era aquela pessoa austera, que era aquela pessoa que fazia a avaliação dos textos para a federação, que era o Manuel Quintão, Manuel Justiniano de Freitas, que era escritor, estudioso, foi jornalista, presidiu a FEB, desencarnou em 1955. Então, Manuel Quintão, ele teve a coragem, à frente da Federação Espírita Brasileira, de aprovar a publicação de um livro que era algo novo e completamente revolucionário para a época. E foi um livro que causou um rebuliço muito grande no meio literário. O meio literário brasileiro, ele foi completamente abalado com a chegada de Parnaso de Além Túmulo. Até porque, naquela época, a poesia ela era muito valorizada pela sociedade, diferente de hoje, infelizmente. Naquela época, era comum os jovens declamarem poemas para suas amadas, usá-lo como instrumento de conquista. A sociedade, nas mesas, nas rodas de conversa, abordavam o estilo poético. Então, era algo muito em voga na sociedade. Por isso também que esse estilo chamou a atenção. Infelizmente, hoje não é mais, porque nós ouvimos o próprio Geraldo Campetti, que, entre outras coisas, é coordenador da FEB Editora e vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele falou no seu programa Livros que Iluminam, que hoje em dia não se procuram mais a literatura em versos. Se procura muito mais em prosa, o que é realmente muito triste, porque nós observamos que nós estamos perdendo essa essência. Mas os espíritos, que eram muito conhecedores, eles sabiam que trazer um livro de poemas, que era um estilo comum à época, também chamaria a atenção. Outros fatos envolveram a publicação deste livro. Por exemplo, vários autores, vários poetas se manifestaram diante da publicação desse livro. E entre esses manifestos, um ficou muito famoso, muito notável, que foi o de Humberto de Campos. Primeiro, porque ele foi muito ágil. O livro foi publicado em 6 de julho e dia 10 de julho ele já publicou um artigo no Correio Carioca, no Diário Carioca, que era um jornal de grande circulação na época. E, entre outras coisas, ele disse: E é esse consolo que não tem os habitantes do astral, os quais se acham condenados a escutar os maus poetas até a consumação dos séculos. E ele ironiza também quando ele diz: e agora?
O que serão dos poetas vivos, já que os mortos vão continuar publicando sem cobrar direitos autorais? O que será de nós que já ganhamos tão pouco? E ainda assim, ele se refere a Chico de forma pejorativa, o tratando por bugre, que é similar a um selvagem, a uma pessoa sem instrução. Mas essa crítica ácida que Humberto de Campos fez, ainda encarnado, lembremos disso, essa crítica, ela fez um efeito reverso, porque Monteiro Lobato partiu numa outra publicação em defesa da obra, quando ele diz: se é verdade que um jovem iletrado dos confins de Pedro Leopoldo escreveu sozinho, partindo da cabeça dele, todos esses poemas com o estilo perfeito de cada autor, esse jovem ele pode estar em quaisquer academias que ele quiser, ocupando quantas cadeiras ele quiser. E ele fez essa alusão porque Humberto de Campos, na época, era membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 20. Então, a Academia de Letras, ela ficou tão envolvida com tudo isso, foram tantas discussões, tantos debates, foram tantas conversas acirradas sobre a psicografia de Chico Xavier, que em novembro do mesmo ano, a Federação Espírita publicou na revista O Reformador a primeira reportagem sobre esse livro. Tamanho foi a repercussão que ele teve, que a Federação não conseguiu se manter indiferente. Ela não conseguiu ignorar tudo aquilo que estava acontecendo. Essa foto que nós trouxemos, que ela é de Chico Xavier e Valdo Vieira, ela não tem relação com o Parnaso, propriamente dita, mas ela é citada na dissertação de mestrado de Alexandre Caroli Rocha, quando ele fala de que o trabalho dos espíritos não deixa margens a dúvidas, porque ele recorda que André Luiz, quando foi escrever Evolução em Dois Mundos, que é um livro extremamente denso, extremamente complicado para um leigo comum, que fala da evolução da alma humana, entra por meandros científicos. E quando André Luiz foi ditar, ele sugeriu a Chico que fosse escrito, psicografado por 2 médiuns. E isso aconteceu. Ou seja, às quartas-feiras à noite, em Uberaba, o companheiro do Chico, né, o médium que fazia muitos trabalhos junto ao Chico, Valdo Vieira, ele psicografava os capítulos ímpares. E aos domingos à noite, o Chico psicografava os capítulos pares. E depois eles só colocavam em ordem, sendo que um estava em Uberaba e o outro em Pedro Leopoldo. Que explicação lógica? Como se daria isso? É uma prova irrefutável da intervenção espírita nesse processo. Mesmo quem não queira, mesmo quem insista que não acredite, não tem como negar fatos que aconteceram. Então, por isso que a obra Parnaso, ela não foi derrubada com tantas críticas e tantas perseguições que ela sofreu, porque ela é real. E assim como aconteceu no Auto de Fé, quando a igreja na Espanha queimou os livros de Allan Kardec, da mesma forma que ali os espíritos disseram, calma, isso vai servir para divulgar a nossa doutrina, o mesmo aconteceu. Porque quanto mais perseguiram e criticaram, mais Parnaso ganhou força. Tanto que nós estamos aqui falando sobre ele 91 anos depois, esse marco. Um outro ponto interessante que aconteceu durante a elaboração desse livro foi, certo dia, em 1931, Chico Xavier foi ao velório de um amigo, foi ao sepultamento de um amigo. E lá ele encontrou um padre. E esse padre, como era seu dever, ele se achava no dever,
ele chamou o Chico e perguntou se Chico realmente falava com espíritos. E Chico disse que sim. E perguntou se ele psicografava cartas dos mortos. E Chico disse que sim. E ele disse que Chico tivesse muito cuidado, porque o diabo era muito sutil para enganar. E ainda disse, olha, eu tenho um papel aqui no bolso, será que tem algum espírito aí que quer dizer alguma coisa? E prontamente Chico tomou do papel e rapidamente psicografou um soneto lindo de Alta de Souza, denominado Adeus, e que ele fala justamente da despedida deste mundo. Ou seja, um soneto que tem tudo a ver com aquele momento de estarem no cemitério. E esse soneto nós não trouxemos porque ele é imenso, ele é muito grande, ele é muito bonito. Então, um pedaço iria amputar e também para dar o gostinho de quem não leu procurar a obra, que é maravilhosa. Então, o período de publicação, de vir à tona esse livro, foram várias coisas, várias curiosidades que envolveram essa obra. Emmanuel, ele disse que o principal objetivo da literatura espírita é o efeito moral, ao passo que o deleite e a emoção servem de auxiliares. E nós queríamos abrir uma observação, porque temos visto na literatura espírita de hoje alguns livros que se dizem espíritas o inverso. Primeiro eles querem trazer a emoção e o deleite, e o efeito moral está lá embaixo. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando nós vemos algumas obras espíritas modernas que estão aí fazendo sucesso e que, na verdade, trazem muito pouco da pureza da doutrina espírita. Mas Emmanuel, como mentor da elaboração deste livro, ele não serviu só para avaliar poema, tirar poema, colocar poema, orientar. Não, ele também cuidava da vida do Chico. Nessa época em que Parnaso estava fazendo todo esse rebuliço no meio literário, surgiram os russos, uma equipe russa. E eles chegaram e disseram a Chico, Chico, a gente tem que estudar o seu dom mediúnico. O seu dom mediúnico, ele é muito impressionante. E a gente tem uma proposta para você. Você vem para Moscou, você fica 6 meses sendo estudado e, em troca, nós lhe pagamos 300 contos de réis. E isso era uma pequena fortuna para aquela família de 17 pessoas, onde Chico era o arrimo de família, que passava muita necessidade financeira, e Chico conta que considerou a proposta. Eu vou lá, passo 6 meses, sou estudado, ganho 300 contos, mas ele foi desestimulado quando Emmanuel olhou para ele e disse simplesmente, se você quiser ir, você vai, eu fico. Deu as costas e voltou para o Centro Luiz Gonzaga. E o que é que Chico faria se não fosse com Emmanuel? E aí ele desistiu. Então, a orientação de Emmanuel, ela ia muito além do que simplesmente a observação das letras e das obras que elas eram colocadas. Outra curiosidade muito interessante sobre Parnaso de Além-Túmulo, que nem todos nós conseguimos observar, é que ele obedece à estrutura da codificação. Ele obedece à estrutura do Livro dos Espíritos. Porque por trás da chegada de Parnaso está a equipe que coordena, que traz a execução da doutrina espírita para nós. Então, existe uma lógica. Esses espíritos superiores, eles se conversam. Então, nós trouxemos aqui uma pequena tabela onde mostra que, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nós temos a parte primeira que fala das causas primárias. Então, capítulo 1, de Deus. E aí nós temos o poema Deus, de Andero de Quental. E aí nós vamos para o capítulo 2, dos elementos gerais do universo. E nós temos matéria cósmica, de Augusto dos Anjos. E aí nós vamos para o capítulo 3, da criação. E nós temos raça adâmica, poema de Augusto dos Anjos. E aí ele vai toda essa sequência
sempre de acordo, em concordância com o Livro dos Espíritos, o que é algo impressionante dentro da literatura, o que mostra que há por trás toda uma estrutura de espíritos superiores tendo esse cuidado. Não foram simplesmente poemas jogados sem sentidos. Ele tem uma lógica que ele obedece. E a gente não vai ler todo, porque fica cansativo, e já são 10:45. Outro fato muito interessante que Chico contou no programa Pinga Fogo, que foi ao ar em 1971, ao jornalista Saulo Gomes. Ele disse que nesse armazém que ele trabalhava, tinha dias que o patrão mandava ele ir para uma plantação de alho. E nesta plantação de alho, o papel dele era regar, era organizar as plantinhas, e ele disse que adorava, porque ele saía daquele burburinho do comércio, todas aquelas agruras ali do comércio, e era um momento de paz. Como ele gostava de plantas, gostava da natureza, ele ficava lá tranquilo, orando, meditando. E numa dessas tardes, ele estava lá com o regador, regando os alhos, e aparece Augusto dos Anjos. E Augusto dos Anjos, ele é um poeta muito expressivo, muito eloquente, muito vivaz, um pouquinho impaciente e muito enérgico. E Chico disse que ele aparece e começa a declamar uma poesia. E diz assim, olha, porque o céu, o sol, o entardecer, as flores, os fungos, a matéria orgânica, as rochas. E ele foi se empolgando e ele disse, porque eu adoro criar poemas ao ar livre. E vai, Chico, vai anotando. E Chico, com o regador na mão, iletrado, ele disse que nem entendia direito o que ele estava falando, e ele lá se empolgando e falando, e aí teve uma hora que ele viu que Chico não estava acompanhando nada, estava lá regando e olhando para ele, ele disse, olha, Chico, perdeu a paciência, olha, Chico, fazer o seguinte, eu vou escrever o que der, porque a sua cabeça não aguenta. Se eu botar tudo que eu tenho para dizer, você não vai aguentar. E disse lá meia dúzia de palavras e foi embora. E Chico ainda com dificuldade, né, processando. E ele conta a Saulo Gomes que esse poema foi publicado, está no livro, mas está tão menor do que ele era realmente, foi tão amputado, ficou tão pequenininho, porque ele disse que não tinha como anotar e não conseguiu captar. Então, é muito interessante nós observarmos essa interação de Chico com os espíritos como uma conversa de encarnado para encarnado. Como a gente dizia nos dias de hoje, até treta rolava. Então, Augusto dos Anjos era o que criava mais problemas, segundo Chico, na hora da psicografia, porque ele era extremamente impaciente. E como ele era uma mente muito brilhante, ele queria que Chico acompanhasse o ritmo dele, o que era difícil, né? O que era mais complicado. Houveram também as perseguições, e as perseguições não foram poucas. Uma delas, mais uma vez, envolvendo Humberto de Campos. Humberto de Campos foi aquele que, 4 dias depois da publicação do livro, publicou uma crítica muito, muito voraz. Acontece que ele desencarnou 2 anos depois. Ficou quase cego, teve uma doença, ficou muito pobre. E em 1934 ele desencarnou. E uma das primeiras coisas que ele pediu, quando ele teve consciência no plano espiritual, foi que deixassem ele ditar um poema para ser incluído em Parnaso, porque ele queria se retratar com o Chico. E ele escreveu, sim, um poema que constou lá a partir da 3ª edição, em 1935. E ele colocou se retratando. Tanto que, se vocês procurarem na FEBNET, no site da Federação Espírita, existe um artigo em comemoração aos 90 anos de Parnaso, onde a Federação narra esse caso e fala de uma forma muito bonita que ele passou de zombador àquele que se redimiu, aquele que reconheceu. Só que, durante as várias edições de Parnaso, né, a gente tem que lembrar que foi de 32 a 55,
Humberto de Campos publicou mais 5 livros junto com Chico, que nós temos 3 dos 5 que ele publicou. E esses livros fizeram muito sucesso, tiveram uma grande tiragem, fizeram mais sucesso do que os próprios livros que ele publicou em vida. E esse sucesso chamou a atenção da viúva de Humberto de Campos, Dona Catarina Campos. E ela entrou com uma ação judicial para que o Ministério Público observasse se as obras eram de Humberto de Campos e, em caso positivo, que os herdeiros dela tivessem direito à verba do livro, os direitos autorais. Claro que isso trouxe muita dor de cabeça para Chico, mas a justiça negou o pedido, à época dizendo que o direito se extinguia com o morto. Mas isso trouxe um efeito, mais uma vez, contrário. Trouxe novamente discussões sobre a obra, sobre a psicografia, e só aumentou a procura em relação ao Parnaso de Além Túmulo. Então, na verdade, foi uma crítica, mas que foi uma perseguição que teve um efeito reverso. Clementino Alencar era um jornalista do jornal O Globo, um correspondente do jornal O Globo. E ele viajou para Minas Gerais com o único objetivo, segundo ele, destruir a farsa mineira. Mas quando ele chegou lá, que ele constatou que Chico era um jovem de 22 anos, que trabalhava de 12 a 14 horas por dia, que era iletrado, que morava numa cidade que não tinha biblioteca, ou seja, ele não tinha como pesquisar, ele se convenceu de que era humanamente impossível que ele decorasse o estilo literário de 56 poetas. Era impossível. E o que mais o chocou foi quando ele participou numa reunião mediúnica no Centro Luiz Gonzaga, e ele acompanhou uma sessão de psicografia de Chico extremamente ágil, e ele fez perguntas a Emmanuel, e Emmanuel respondeu em francês, em espanhol e em inglês. E ainda achou pouco, escreveu em inglês de trás para frente. De forma que eles acharam que era árabe. E ele chegou lá dizendo assim, ele escreveu para mim até em árabe. E depois foi que eles viram, não é árabe. E aí descobriram que era inglês de trás para frente. Então, o Clementino Alencar, que foi também para destruir a imagem de Chico Xavier, muito pelo contrário, ele também ficou ao seu lado. E na época, o que se veiculou muito é que seria um pastiche. O que é um pastiche? É uma imitação muito bem elaborada e intencional. É uma imitação de má fé. E aí, isso foi muito ventilado, que Chico era um imitador, um pasticheiro. E então nós temos 3 figuras, que é o Alexandre Caroli Rocha, que é o da primeira foto, o Elias Barbosa, que é o da segunda foto, e Cavalcante Proença, que eu não consegui foto. E eles são grandes pesquisadores. O Alexandre ele é pós-doutor em literatura, em estudo de linguagem, e eles estudaram os estilos, os sonetos, as estrofes, os versos, a densidade, as rimas, as terminações, os tercetos, coisa que eu nem imaginava que existia em poesia, e eles chegaram à conclusão de que são verídicos. Os textos pertencem, de fato, aos seus autores. Não existe nenhuma chance de ter sido um pastiche, não existe chance de ter sido fraudado ou de ter sido uma imitação. Até porque o Elias Barbosa levanta um ponto muito interessante. Um dos espíritos que se comunica, que intui Chico, se chama Marta, ou assina como Marta. E, segundo Elias, ela comete erros quando ela escreve. Ele chama ela de uma poeta menor, uma poetisa menor. Então, se uma pessoa tem capacidade de imitar tão bem grandes nomes, cometer um erro daquele, significa que, de fato, foi outra pessoa que escreveu. Ele só era aquela pessoa que psicografava, só era o correio, como ele dizia. A própria mãe de Humberto de Campos, em 1944, logo depois que a esposa abriu a ação, ela publicou no jornal O Globo
Esse é um trechozinho do jornal, e ela diz: só um homem muito inteligente, muito culto e de fino talento literário poderia ter escrito essa produção tão identificada com a de meu filho. E ela destaca: o estilo é do meu filho. E ela completa: eu não sei como isso acontece, eu não sei como isso se dá, eu não entendo, mas uma coisa eu entendo, é o estilo do meu filho. Carlos Augusto Perandrea, durante 14 anos, estudou 400 cartas psicografadas de Chico e constatou a veracidade de todas elas, com grafias, com expressões, a mesma técnica que ele usava no Poder Judiciário, que ele era criminologista também, constatou que eram cartas verídicas. E, para finalizarmos, nós temos que Chico, em muita humildade, ele traz no comecinho do seu livro: em alguns despertarei sentimentos de piedade, em outros, risinhos ridicularizadores. Ele já esperava a perseguição. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nestas páginas humildes. Desses que haja entre 1000 dos primeiros e dou-me por compensado o meu trabalho. E a pergunta que nós queremos deixar ao final é: qual é o grande legado dessa obra? É para ficarmos curiosos? É para achar bonitinho? É para pensar como os espíritos são incríveis? Não. O grande legado dessa obra é trazer para nós a imortalidade da alma, a certeza da comunicabilidade dos espíritos, é trazer as leis morais, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, a lei do trabalho, é sabermos que existe uma justiça divina que não desampara nenhum de seus filhos, nenhum de nós aqui na Terra. Humberto de Campos traz, na sua brilhante abertura do livro, Os Mortos Ficam de Pé. É indubitável, ou seja, não há dúvida, que possuímos no além o reflexo das nossas virtudes ou das nossas misérias. Ou seja, o futuro que nós vamos ter depende do nosso comportamento, da nossa atitude hoje. E por isso que o Espiritismo nos conclama, nos convida à regeneração, nos convida à mudança, ao renascimento. E, para finalizar, nós trouxemos um poema pequeno de Carmen Sinira, mas lindo, muito tocante, que traz o verdadeiro sentido da mensagem geral, do objetivo principal desse livro. O viajor e a fé. O viajor somos todos nós. Todos nós somos viajores no tempo e nos mundos. De onde vem viajor triste e cansado? Pergunta a fé. E ele responde: venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura, mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Vem ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus o espinho tem 1000 flores. Que Jesus nos abençoe muito, que nós possamos seguir aos nossos lares certos de que a morte não existe e que a aventura nos espera através do Evangelho. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.